Então, Rata, agora chegando aqui ao assunto principal aqui da live, o Anderson Silva agora vai enfrentar o Júlio César Chaves Júnior, né, cara? Ele foi campeão no boxe, se não me engano, que seria mais ou menos uma categoria abaixo da categoria média do MMA, né? Estou certo? Eu acho que é que os pesos são diferentes, né? Sim, sim. Sim, mas eu acho que o peso acima é até bom para ele, porque talvez ele não esteja mais. Em forma. Ele deu, ele deu vários problemas, várias lutas assim, que ele estourou o limite de peso. Então, assim, para ele, para o Júlio César Chaves Júnior, é mais confortável até esse ter essa folguinha no peso, né? É, de fato, né, cara? Os caras, quando batem muito peso, vai cansando isso aí durante a carreira. Daí no final da carreira, geralmente, eles vão diminuindo o corte e conseguem se manter, né? E como que é as principais armas aí do Júlio Chaves Júnior? Qual o estilo dele de boxear, assim podemos dizer? Ah, ele é um lutador muito experiente. O que me pega mais não é nem a questão técnica, é a cabeça dele. Você nunca sabe qual o Julio César Chaves vai aparecer. Se é Hum, um cara que está disposto realmente a lutar, ou é um cara que está desmotivado, que vai assim no piloto automático. automático. Eu recentemente fiz a penúltima luta do Julio César Chaves Júnior. Eu vou ser sincero, a última luta, a mais recente, eu não cheguei a assistir, mas a penúltima eu comentei, inclusive. Foi uma luta que ele perdeu na decisão técnica, ou seja, nas papeletas, para um lutador muito menos experiente que ele. Eu não me lembro se eu cheguei a falar no ar isso, mas a impressão que eu tive foi o seguinte: eu falei, meu, mas ele tem que se aposentar, porque ele parecia assim, um lutador já em final de carreira mesmo. Eu falei, eu não consigo entender como é que um cara que lutou no alto nível, foi campeão mundial, pode ter lutado tão mal, mas assim, não dá nem para falar uma característica só. Em tudo, ele lutou muito mal. Tanto que o adversário dele era um novato invicto, ok. Mas um cara novato e dominou. Não era. Assim, era claro que estava dominando. Então, assim, o que preocupa mesmo é saber, nessa altura do campeonato, qual versão do Julio César Chaves Júnior vai subir no ringue. Ele é um lutador bom, ele se movimenta, tem um gancho bom, quando quer ser agressivo, é agressivo. Só que tem uma coisa: o boxe é muito mental e eu preciso ver, eu preciso assistir os primeiros assaltos para ver qual versão do Julio César Chaves vai subir no ringue para enfrentar o Anderson. Isso aí vai decidir muita coisa, vai ser muito importante mesmo. Perfeito. E levando assim em consideração que aparentemente o Júlio César Chaves, tô entendendo assim que ele é um atleta muito boêmio, não é muito preocupado com a parte física, com a carreira. Acredita que o Anderson Silva possa ter alguma chance? Eu te digo o seguinte: é, eu acho que quando o Mayweather enfrentou o Conor McGregor, no dia eu publiquei uma matéria, um post, que inclusive muita gente me procurou e falou: Meu, mas você tá louco? Como é que você faz uma coisa dessas? Você pode acabar com a sua carreira fazendo isso? Eu falei: Olha, Conor McGregor tem zero chance de vencer Floyd Mayweather. E foi o que Sim, aconteceu. sim. Aliás, muita gente falou: Ah, mas o McGregor acertou mais golpes no Mayweather do que muita gente, muito boxeador profissional. Sim. Só que o que eles esqueceram de dizer também foi que, em muitos anos, essa foi a primeira vitória por nocaute do Floyd Mayweather. Ou seja, era um lutador mesmo sem tanta chance, porque o Mayweather ele estava há pouco.
não fazia tanto tempo que ele tinha se aposentado. E o McGregor estava vindo de outro esporte. Ele é um bom striker, mas estava vindo de outro esporte, que é o MMA. O boxe do MMA é totalmente Diferente mesmo. diferente. Digo o seguinte, o Anderson Silva, ele vai entrar com mais chance contra o Julio César Chaves do que com o Ben Askren entrou contra o Jake Paul. Porque o Ben Askren, eu assisti o treinamento dele antes da luta, até achei que ele estava escondendo leite. Eu falei, não é possível, ele não sabe diferir o golpe. Ele não faz a rotação de cintura, o golpe chega com o peso do braço só. E no boxe, o golpe tem que chegar com o impacto do corpo inteiro, por isso que você gira o corpo. Não sei se o problema que o Askren teve no quadril acabou influenciando isso. E digo o seguinte, o Jake Paul, com toda a crítica que ele está recebendo pelo tratamento especial, e isso de fato ele está recebendo, muito lutador que se sacrificou muito poderia estar nesse papel que ele estava fazendo, ele está levando a sério, ele está treinando. O golpe que ele nocauteou o Ben Askren foi um golpe certinho, foi um golpe, tecnicamente, foi um direto de direita correto, assim, de quem você vê que está treinando. É um cara, assim, é um cara que tem 3 lutas só. E é o golpe de um cara que tem 3 lutas, mas ainda assim era mais experiência que ele tinha que o Ben Askren lutando boxe. Eu acho que o Spider tem mais chance que o Conor McGregor contra o Mayweather e mais chance que o Ben Askren contra o Jake Paul. Isso aí vai ser suficiente? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o favorito é, de fato, o Julio César Chaves, mesmo nessa fase da carreira dele, que, assim, de novo, 2 lutas atrás eu pensei que ele tinha que se aposentar. Mas é um lutador profissional, é um cara que foi campeão mundial, tem todos os fundamentos, tem experiência. Mesmo num dia que ele esteja muito mal, acho que ele vai ter mais na bagagem do que o Anderson. Dito tudo isso, o Anderson tem mais chance que o McGregor contra o Mayweather e o Ben Askren contra Jake o Paul. Jake Paul. Mas acho que perde. Eu tenho que ser muito sincero. Sim, sim. Acho que se a luta chegar na decisão e o Anderson Silva não ser nocauteado, acho que já é quase na vitória, né, cara? Eu acho que é uma vitória moral para ele. Eu acho que vai estar dentro do que ele quer. Ele falou que talvez queira fazer outras lutas de boxe. Para mim, ele reconheceu que pode ser que ele já pensou numa luta contra o Logan Paul. Outras coisas que ele considera luta de jiu-jitsu, aqueles desafios sem kimono, ou com kimono, ou outros tipos de luta. Quem sabe até, isso aí eu não perguntei para ele, mas pode ser até uma possibilidade o pro wrestling, quem sabe, porque ele tem assim o carisma para participar desse tipo de competição, né? Ele tem aquela coisa assim, tudo ajuda o Anderson, na verdade, até ele dizia que eu fazia bullying com ele, mas até a voz dele ajuda a vender o Anderson, né? Porque ele não é aquele troglodita assim que todo mundo espera de um lutador. Ele é um cara muito diferenciado, as crianças gostam dele. Então, assim, eu acho que ele tem muitas portas abertas se ele quiser, e eu concordo com você. Se ele perder por pontos, é uma vitória moral pro Anderson. Uma pergunta que o MMA Art estava fazendo aqui, eu esqueci de emendar. Em que peso que o Anderson Silva e o Júlio Chaves Jr. vai lutar? Acho que... Se eu não me engano, acho que cruzador, talvez. Acho que é cruzador, se eu não me engano. Mas era assim, era um peso bem confortável para os dois. Era um peso bem confortável para os dois. Cruzador, se não me engano, acho que é 97 quilos. 200 libras. É que geralmente eu penso Em libra. em libra. É só pegar 200 e multiplicar por 0,454. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. 454. Caramba. E... Ué, o Google não mandou a conta.
Mas é uma categoria acima. O Anderson estava de médio a vida toda aí, nos 84 quilos. A única vantagem que o Anderson Silva vai ter nessa luta, acredito que seja o tamanho mesmo, né, cara? Porque, de resto, o Júlio Chaves tem todas as vantagens. Até poderia ser um atleta menor ainda, que pudesse... Aí sim, eu acho que talvez compensava um pouco mais o tamanho com a técnica. Assim, o Anderson tem uma coisa que ele é um striker. Então, assim, pelo menos ele sabe usar as mãos, ele tem um bom jogo de esquiva, né? Tanto que ele treinava com aquele boneco de madeira chinês, sabe? Sim, Que o sim. pessoal treina. Ele tem bons reflexos, ele tem várias coisas interessantes assim, indo a favor dele, comparando com outros lutadores que se aventuraram nos rings de boxe. Mas, de novo, eu concordo com você, o favorito é o Julio César Chaves Jr. Sim, sim. Eu consegui fazer a conta aqui agora, dá 90 quilos,8. Eu acho que é isso. Se eu não me Um engano, peso é bom. isso. Se eu não me engano, é isso. E também uma outra vantagem para o Anderson. Não vai ser uma luta de 12 assaltos, de 10 assaltos. Então, assim, eu acho que a duração menor acaba aproximando com aquilo que ele tinha no MMA também, né? Não vai ser um negócio tão longo que ele não está acostumado. Não vão ser 45 minutos. Então, acho que para ele isso aí vai ser interessante. Tem várias coisas aí que são boas para ele. Entendo. E aí, pessoal, se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Logo voltaremos com mais análises aí. Falou!